Ok, continuando então com o livro Cidadania no Brasil, Um Longo Caminho, do José Murilo de Carvalho, na página 13, agora introdução, mapa da viagem. O esforço de reconstrução, melhor dito, de construção da democracia no Brasil ganhou ímpeto após o fim da ditadura militar, em 1985. Uma das marcas desse esforço é a voga que assumiu a palavra cidadania. Políticos, jornalistas, intelectuais, líderes sindicais, dirigentes e associações, simples cidadãos, todos a adotaram. A cidadania literalmente caiu na boca do povo. Mais ainda, ela substituiu o próprio povo na retórica política. Não se diz mais o povo quer isso, o povo quer aquilo. Diz-se a cidadania quer. A cidadania virou gente. No auge do entusiasmo cívico, chamamos a Constituição de 1988 de Constituição Cidadã. Havia ingenuidade no entusiasmo. Havia a crença de que a democratização das instituições traria rapidamente a felicidade nacional. Pensava-se que o fato de termos reconquistado o direito de eleger os nossos prefeitos, governadores, presidentes da República, seria garantia de liberdade, de participação, de segurança, desenvolvimento, de emprego, de justiça social, de liberdade. Ele foi. A manifestação do pensamento é livre, a ação política sindical é livre, de participação também. O direito do voto nunca foi difundido, ou melhor, nunca foi tão difundido. Mas as coisas não caminharam tão bem em outras áreas, pelo contrário. Já 15 anos se passaram desde o fim da ditadura, problemas centrais de nossa sociedade, como a violência urbana, o desemprego, o analfabetismo, a má qualidade da educação, a oferta inadequada de serviços de saúde e saneamento e as grandes desigualdades sociais e econômicas ou continuam sem solução ou se agravaram, ou quando melhoraram, em ritmo muito lento. Em consequência, os próprios mecanismos e agentes do sistema democrático, como as eleições, os partidos ou congressos políticos, se desgastam e perdem a confiança dos cidadãos. Não há indícios de que a descrença dos cidadãos tenha gerado saudosismo em relação ao governo militar, do qual a nova geração nem mesmo se recorda. Nem há indicação de perigo imediato para o sistema democrático. No entanto, a falta de perspectiva de melhoras importantes a curto prazo, inclusive por motivos que têm a ver com a crescente dependência do país em relação à ordem econômica internacional, é um fator inquietante. Não apenas pelo sofrimento humano que representa de imediato, como, a médio prazo, pela possível tentação que pode gerar de soluções que signifiquem retrocesso em conquistas já feitas. É importante, então, refletir sobre o problema da cidadania, sobre o seu significado, a sua evolução histórica e suas perspectivas. Será exercício adequado para o momento da passagem dos 500 anos da conquista dessas terras pelos portugueses. Inicio a discussão dizendo que o fenômeno da cidadania é complexo e historicamente definido. A breve introdução acima já indica sua complexidade. O exercício de certos direitos, como a de liberdade de pensamento e o voto, não gera automaticamente o gozo de outros, como a segurança e o emprego. O exercício do voto não garante a existência de governos atentos aos problemas básicos da população. Dito de outra maneira, a liberdade e a participação não levam automaticamente ou rapidamente a resoluções dos problemas sociais. Isto quer dizer que a cidadania inclui várias dimensões e que podem estar presentes sem outras. Uma cidadania plena que combine liberdade, participação e igualdade para todos é um ideal desenvolvimento no Ocidente e talvez inatingível. Mas ele tem servido de parâmetro para o julgamento da qualidade da cidadania em cada país e em cada momento histórico. Tornou-se costume desdobrar a cidadania em direitos civis, políticos e sociais. A cidadania plena seria aquele que fosse titular dos 3 direitos. Cidadãos incompletos seriam os que possuem apenas algum dos direitos. Os que não se beneficiem de nenhum dos direitos seriam não cidadãos. Esclareço os conceitos. Os direitos civis, eles são os direitos fundamentais da vida, a liberdade, a propriedade, a igualdade perante a lei.
Eles se desdobram na garantia de ir e vir, de escolher o trabalho, de manifestar o pensamento, de organizar-se, de ter respeitada a inviolabilidade do lar, da correspondência, de não ser preso, a não ser que pela autoridade competente e de acordo com as leis, de não ser condenado sem processo legal regular. São direitos cuja garantia se baseia na existência de uma justiça independente, eficiente, barata e acessível a todos. São aqueles que garantem as realizações civilizadas entre as pessoas e a própria existência da sociedade civil, surgida com o desenvolvimento do capitalismo. A sua pedra de toque é a liberdade individual. É possível haver direitos civis sem direitos políticos. Esses se referem à participação do cidadão no governo da sociedade. O seu exercício é limitado à parcela da população e consiste na capacidade de fazer demonstrações políticas, de organizar partidos, de votar, de ser votado. Em geral, quando se fala de direitos políticos, é o direito do voto de que se está falando. Se pode haver direitos civis sem direitos políticos, o contrário não é viável. Sem direitos civis, sobretudo a liberdade de opinião, a organização, os direitos políticos, sobretudo o voto, podem existir formalmente, mas ficam esvaziados de conteúdo e servem antes para justificar governos do que para representar cidadãos. Os direitos políticos têm como instituição principal os partidos e os parlamentos, livre e representativo. São eles que conferem legitimidade à organização política da sociedade, e a sua essência é a ideia do autogoverno. Finalmente, há os direitos sociais. Se os direitos civis garantem a vida na sociedade, se os direitos políticos garantem a participação do governo da sociedade, os direitos sociais garantem a participação na riqueza coletiva. Eles incluem o direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, à aposentadoria. A garantia de sua vigência depende da existência de uma eficiente máquina administrativa de poder executivo. Em tese, eles podem existir sem direitos civis e certamente sem direitos políticos. Podem mesmo ser usados em substituição aos direitos políticos, mas na ausência dos direitos civis e políticos, o seu conteúdo e alcance tendem a ser arbitrários. Os direitos sociais eles permitem às sociedades politicamente organizadas reduzir os excessos de desigualdade produzidos pelo capitalismo e garantir o mínimo de bem-estar a todos. A ideia central em que se baseiam é a justiça social. O autor que desenvolveu a distinção entre as várias dimensões da cidadania, o T.A. Marshall, sugeriu também que ela, a cidadania, se desenvolveu na Inglaterra com muita lentidão. Primeiro vieram os direitos civis no século XVIII, depois no século XIX surgiram os direitos políticos e finalmente os direitos sociais foram conquistados no século XX. Segundo ele, não se trata de uma sequência apenas cronológica. Ela também é lógica. Foi com base no exercício dos direitos civis, nas liberdades civis, que os ingleses reivindicaram o direito de votar, de participar do governo do seu país. A participação permitiu a eleição de operários e a criação do Partido Trabalhista, que foram os responsáveis pela construção dos direitos sociais. Há, no entanto, uma exceção na sequência dos direitos anotada pelo próprio Marshall. Trata-se da educação popular. Ela é definida como direito social, mas ela tem sido historicamente um pré-requisito para a expansão de outros direitos. Nos países em que a cidadania se desenvolveu com mais rapidez, inclusive na Inglaterra, por uma razão ou outra, a educação popular ela foi introduzida. Foi ela que permitiu às pessoas tomarem conhecimento dos seus direitos e se organizarem para lutar por eles. A ausência de uma população educada ela tem sido um dos principais obstáculos à construção da cidadania política e civil. O surgimento sequencial dos direitos ele sugere que a própria ideia de direitos e, portanto, a própria cidadania ela é um fenômeno histórico. O ponto de chegada, o ideal da cidadania plena, pode ser semelhante, pelo menos na tradição ocidental, dentro da qual nos movemos. Mas os caminhos eles são distintos e nem sempre seguem a linha reta. Pode haver também desvios e retrocessos, não previstos por Marshall. O percurso inglês ele foi apenas um entre outros. A França, a Alemanha, os Estados Unidos, cada país seguiu seu próprio caminho. O Brasil não é exceção. Aqui não se aplica o modelo inglês. Ele nos serve apenas para comparar por contraste. Para dizer logo, houve no Brasil pelo menos duas diferenças importantes. A primeira refere-se à maior ênfase de um dos direitos, o social, em relação aos outros.
A segunda se refere à alteração na sequência em que os direitos foram adquiridos. Entre nós, o social precedeu os outros. Como havia lógica na sequência inglesa, uma alteração dessa lógica afeta a natureza da cidadania. Quando falamos de um cidadão inglês ou norte-americano e de um cidadão brasileiro, não estamos falando exatamente da mesma coisa. Outro aspecto importante derivado da natureza histórica da cidadania é que ela se desenvolveu dentro do fenômeno também histórico que chamamos de Estado-nação, e que data a Revolução Francesa de 1789. A luta pelos direitos, todos eles, sempre se deu dentro de fronteiras geográficas e políticas do Estado-nação. Era uma luta política nacional, e o cidadão que dela surgia era também nacional. Isso quer dizer que a construção da cidadania tem a ver com a relação das pessoas com o Estado e com a nação. As pessoas elas se tornavam cidadão à medida que passavam a se sentir parte de uma nação e de um Estado. Da cidadania, como a conhecemos, fazem parte então a lealdade, a de um Estado e a identificação como uma nação. As duas coisas também nem sempre se aparecem ou aparecem juntas. A identificação à nação ela pode ser forte, mais forte do que a lealdade ao Estado, e vice-versa. Em geral, a identidade nacional ela se deve a fatores como a religião, língua e, sobretudo, lutas e guerras contra inimigos comuns. A lealdade ao Estado depende do grau da participação na vida política. A maneira como se formaram os Estados-nação condiciona, assim, a construção da cidadania. Em alguns países, o Estado ele teve mais importância e o processo de difusão dos direitos se deu principalmente a partir da ação estatal. E outros, ela se deveu mais à ação dos próprios cidadãos. Da relação da cidadania com o Estado-nação deriva uma última complicação do problema. Existe hoje um consenso a respeito da ideia de que vivemos uma crise do Estado-nação. Discorda-se da extensão, profundidade e rapidez do fenômeno, não de sua existência. A internacionalização do sistema capitalista, iniciada há séculos, mas muito acelerada pelos avanços tecnológicos recentes, e a criação de blocos econômicos e políticos, ela tem causado uma redução no poder dos Estados e uma mudança de identidades nacionais existentes. As várias nações que compunham o antigo Império Soviético se transformaram em novos Estados-nação. No caso da Europa Ocidental, os vários Estados-nação se fundem em um grande Estado multinacional. A redução do poder do Estado ele afeta a natureza dos antigos direitos, sobretudo dos direitos políticos e sociais. Se os direitos políticos significam participação no governo, uma diminuição no poder do governo reduz também a relevância do direito de participar. Por outro lado, a ampliação da competição internacional ela coloca pressão sobre o custo da mão de obra e sobre as finanças estatais, o que acaba afetando o emprego e os gastos do governo, do qual dependem dos direitos sociais. Desse modo, as mudanças recentes elas têm recolocado em pauta o debate sobre o problema da cidadania, mesmo nos países em que parecia estar razoavelmente resolvido. Tudo isso mostra a complexidade do problema. Enfrentando dessa complexidade, ou melhor, o enfrentamento dessa complexidade, pode ajudar a identificar melhor as pedras no caminho da construção da democracia, ou construção democrática. Não ofereço a receita da cidadania e também não escrevo para especialistas. Faço convite a todos os que se preocupam com a democracia para uma viagem pelos caminhos tortuosos de que a cidadania tem seguido no Brasil. Seguindo-lhe o percurso, o eventual companheiro ou companheira de jornada poderá desenvolver visão própria do problema. Ao fazê-lo, estará exercendo a sua cidadania.